Oi, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos começar a falar de alguma coisinha legal? Vamos falar de uma coisinha legal. Vamos falar de Guerra Fria. Guerra Fria é um assuntinho bem interessante, bem gostosinho. Vou tentar fazer só um resuminho, não vou entrar muito, porque é um assunto bastante extenso, então eu só vou falar o mais básico, tá? Não pretendo me alongar demais, vou só fazer um apanhado da parte mais sucinta, assim, falar um pouquinho sobre capitalismo e socialismo, democracia, né, falar de democracia, socialismo, capitalismo, liberalismo, falar só o mais basiquinho, tá? Então vamos lá. Então, o que a gente tem que entender primeiro sobre o que separa o socialismo, né? O que separa esses dois sistemas da Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética, o que separa o capitalismo do socialismo, são basicamente alguns conceitinhos bem básicos, tá? Então, politicamente, a gente entende o capitalismo como algo liberalista, ou seja, uma política liberal, de economia liberal, onde você tem livre mercado, de um sistema político totalitário, ou seja, autoritário, onde você tem um sistema concentrado na autoridade do governante, autoritário no sistema de você não tem um sistema democrático, você tem um sistema totalitário. Um regime político, você tem no capitalismo um sistema em geral democrático, onde você tem um voto público, onde as pessoas podem votar, e onde você tem no socialismo um sistema ditatorial, um sistema de governo ditatorial, onde a figura do governante ela passa de ou hereditariamente ou ela é escolhida de maneira indireta por pessoas ligadas ao governo, tá? Uma sociedade no sistema capitalista, ela é dividida em classes, A, B, C, D e E, em geral, né? Ou seja, do mais rico para o mais pobre. No sistema socialista, você não tem uma divisão de classes, geralmente você tem um sistema considerado ligeiramente igualitário, aonde você não teria uma concentração de renda. As empresas, no sistema capitalista, você tem empresas privadas, ou seja, as pessoas têm o direito e têm o direito à propriedade privada, a empresas privadas. No sistema socialista, você tem um sistema estatal, as empresas pertencem ao Estado, elas pertencem ao governo. No sistema capitalista, nós temos um sistema de renda que pode ser concentrado, ou seja, você tem o direito e pode ter uma concentração de renda, as pessoas podem concentrar uma quantidade de renda, então poucas pessoas podem ter muito dinheiro e muitas pessoas podem ter pouco dinheiro, enquanto no socialismo se entende que a renda ela deve ser dividida e não pode haver concentração de renda. No sistema capitalista, a gente tem um sistema de saúde e educação que pode ser tanto público quanto privado. Já no sistema socialista, o sistema de educação e o sistema de saúde, eles são totalmente públicos, eles são totalmente responsabilidade do Estado, tá? Essa é a base primordial para a gente entender a diferença entre sistemas socialistas e sistemas capitalistas. Por que a gente tem que entender isso? Para a gente poder entender a diferença do sistema capitalista socialista, União Soviética e Estados Unidos. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, ameaçava ideologicamente o sistema do outro. E assim, principalmente os Estados Unidos se sentia ameaçado pelo sistema socialista. Tá? Eles viam de uma maneira bastante agressiva, eles viam de uma forma bastante agressiva o sistema capitalista como algo ameaçador ao modo de vida libertário americano. Então, essa forma comunista, ela era mal vista pelo sistema capitalista. Eles encarnavam isso como uma ameaça ao sistema de liberdade americano, tá? Então, a gente precisa entender a diferença dessas duas coisas. Uma frase que é bastante representativa do período, que diz respeito à Guerra Fria, era que havia uma paz improvável e uma guerra impossível. O que isso significa? De que havia uma ameaça constante, ou seja, uma paz improvável. Mas a guerra ela era considerada impossível por quê? Porque a capacidade bélica desses países era absurda, tá? Tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então, o que acontecia? Havia uma discussão de que, se em algum momento esses dois países resolvessem se atacar mutuamente ou atacar países satélites,
né, países ligados a eles, o mundo poderia acabar de alguma forma, porque a capacidade bélica desses países era absurda. Então, a paz ela era improvável, porque havia sempre uma ameaça, mas a guerra era impossível, por quê? Porque se houvesse uma guerra real, o mundo poderia se encontrar no fim, tá? Então, essa corrida armamentista, ela era conhecida como uma espécie de terror nuclear, tá? Então, os conflitos, eles eram indiretos, eles aconteciam principalmente com países satélites, tá? Países de influências, Cuba, Vietnã, Kuwait, China, outros países antigos, Iugoslávia, Polônia, tá? Países, assim, disputas por áreas de influência, como a gente costuma dizer. A expansão soviética pela Europa se dava principalmente, né, por essa expansão soviética pela Europa e por partes pela descolonização afroasiática, porque a gente tem que lembrar que os países africanos e os países da Índia, próximos à Índia, eram países que foram colônias de países europeus, principalmente países como a Inglaterra, a Alemanha, Holanda, França, né? Então a gente tem que lembrar que esses países passaram por um processo de descolonização, e essa descolonização se dava principalmente por áreas de influência comunista, ou seja, por uma forte influência dos países socialistas. Então isso também causava um desconforto nos Estados Unidos muito grande, tá? Havia uma questão da corrida espacial, né? Porque como eles não podiam se agredir mutuamente, então eles usavam a capacidade bélica deles como uma área de influência para tentar alcançar o espaço. Então, se eu não posso te atacar, eu posso provar para você que eu sou melhor do que você em outros aspectos. Eu posso tentar provar para você que eu sou melhor do que você tecnologicamente, tá? Então, havia também uma questão de uma corrida de propaganda, né? Uma utilização, né? É quando surge o conceito de cultura de massa, né? Que é quando vai surgir uma grande demanda por filmes, gibis, revistas, de coisas que possam chegar até a massa, até a grande população, para influenciar a população, e ao mesmo tempo também vai surgir uma grande censura, tá? Porque também, por mais que eu queira que muita coisa chegue na mão das pessoas, eu não vou permitir que qualquer coisa chegue até elas. Então a gente vai ter duas frentes aí acontecendo, tá? E a questão da guerra da informação, né? Que é o surgimento da CIA, tá? Que é a Companhia de Informação Americana, né? Que é a grande empresa de espionagem americana, e a KGB, que é a empresa americana de espionagem da União Soviética. Então, a gente vai ter duas situações bastante interessantes acontecendo aqui. Então, nós vamos começar principalmente com qual relacionamento? Nós vamos ter, em 39, um pacto de Varsóvia, tá? O pacto germano-soviético, que era um pacto de paz entre o Stalin e a União Soviética de não agressão. Até aí, tudo bem. Era um pacto que os Estados Unidos, que a Alemanha tinha feito com a União Soviética de não agressão. Só que em 41, o Hitler quebrou o pacto, quebrou a aliança. E ele faz o quê? Ele invade a União Soviética. Quando a União Soviética, quando o pacto do Hitler, quando o Hitler quebra o pacto, automaticamente a União Soviética vai se aliar às forças aliadas, né? E vai se juntar, então, a Inglaterra, os Estados Unidos e a França contra as forças do eixo, contra os nazistas, a Itália e Japão, né? Contra os fascistas italianos, os fascistas japoneses, na Segunda Guerra Mundial, o que vai ser crucial, né? Porque quando a Alemanha perde, tem a sua primeira derrota na União Soviética, isso vai ser fundamental, né? A perda da Alemanha na União Soviética vai ser fundamental para que no decorrer dos anos seguintes ela perdesse força suficiente para ir perdendo a guerra, porque a derrota dela na União Soviética vai ser fundamental para a derrota dela nos anos seguintes, tá? Aqui a gente tem uma foto do Winston Churchill,
Churchill, do Franklin Roosevelt e de Joseph Stalin. Essa foto aqui é uma foto de fevereiro de 45, que tudo pelo que consta, tem a ver com o acordo deles com relação ao dia D, né? De um acordo deles sobre o ataque do dia D, que eles estavam fazendo para o ataque do dia D, no dia D da Normandia. Para quem não se recorda, né? Quem viu Segunda Guerra, acabou de ver Segunda Guerra, é sobre a foto do dia D, do acordo do dia D sobre o ataque da Normandia. Então, aqui algumas características da Guerra Fria, tá? Então, o enfrentamento político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que vai se espalhar pelo mundo, ou seja, isso vai chegar aqui no Brasil, tá? A gente vai ter questões ideológicas, né, de briga entre a questão do liberalismo contra o socialismo, da questão do capitalismo contra o socialismo. Então, essa questão ideológica entre Estados Unidos e União Soviética vai pegar o mundo todo, tá? Então, maiores estratégias foram, tá? Estratégias de Guerra Fria. Primeira, provocação. Então, a gente tem uma questão de provocação em termos bélicos, tá? Uma questão aberta, de dizer assim, eu posso fazer isso contra você, você pode fazer isso contra mim, eu tenho uma arma X, você tem uma arma X, eu tenho uma arma Y, você tem uma arma Z, e assim por diante, tá? Questão de espionagem, é o surgimento da KGB com a CIA, são, né, as duas grandes agências famosas, até hoje a gente escuta falar delas em filmes e coisas do tipo, mas as duas grandes agências de espionagem americana e russa, né, são as duas grandes agências de espionagem que surgiram até hoje para criou-se, né, essas duas grandes agências de espionagem para investigar armamentos, infiltração de informação, troca de informação. Ajuda a outros governos, ou seja, aquela ideia de que, assim, quanto maior a minha área de influência, maior o meu saldo de apoio. Alianças, né? No caso da OTAN, eles teve a OTAN e a Comecon, né? Então, a gente tem a questão da propaganda, surgimento do Capitão América. Para quem não sabe, o Capitão América surgiu nessa época, tá? E aí a gente tem também a questão da guerra de influências, das guerras das Coreias, tá? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tanto que a Coreia do Norte recebeu apoio da União Soviética. Então, assim, para os Estados Unidos, a gente tem a seguinte questão da Guerra Fria, né? A ideia era promover a abertura dos mercados para prevenir outra depressão. Que outra depressão? Aquela depressão de 29. Então, a ideia deles era o quê? Quanto menos países socialistas tivessem, menor a possibilidade de haver uma nova Grande Depressão, como aconteceu em 29. Porque na cabeça deles era o seguinte: países socialistas têm sistemas de governo fechado, têm sistemas estatais, não exercem livre mercado. Se eles não exercem livre mercado, então a gente não tem sistemas de concorrência. Então, se eles não têm sistema de concorrência, eles não fazem o quê? Não tem sistemas abertos. Então, eles acreditavam que manter sistemas dessa forma poderiam gerar uma nova depressão. Então, talvez criar uma abertura de mercado poderia gerar uma forma mais interessante de tentar fazer com que não acontecesse uma nova depressão, como aconteceu em 1929. Outra coisa era a ideia de criar uma democracia pelo mundo, e especialmente em países como a Ásia e a África. Por quê? Porque a Ásia e a África foram países que sofreram uma segunda colonização, que foi no período do imperialismo, por parte de países europeus. Como elas estavam passando por processos de descolonização, a ideia era que elas não sofressem a influência de países comunistas, para que elas não passassem por um processo ditatorial. Por quê? Porque eles não queriam que elas saíssem de uma descolonização e entrassem no processo de ditatorial, ou seja, elas vão sair de um processo de descolonização e vão entrar no sistema ditatorial. Não, elas queriam que elas passassem por um processo democrático. Então, era uma forma de tentar evitar que esses países sofressem esse tipo de influência. E deter, principalmente, obviamente, a expansão do comunismo dentro desse contexto. Então, a gente tem aqui o que eles chamam de barreira de ferro, cortina de ferro, tá? Aqui vocês podem perceber
que está a parte onde vai criar o Muro de Berlim. A gente tem a Alemanha Oriental aqui e a Alemanha Ocidental aqui. Aqui fica a parte da Alemanha Oriental, ó. É nesse trecho aqui que foi construído o Muro de Berlim. Dessa parte toda para cá vai ficar Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária. Mesmo a Iugoslávia estando para cá da cortina de ferro, ela fica sofrendo a área de influência da União Soviética, tá? Mesmo ela estando para cá da cortina de ferro, ela sofre a área de influência, ok? Então, a gente vai ter uma tentativa de criar uma maior segurança para si, no caso dos Estados Unidos, né? Estabelecer umas fronteiras o mais defensável possível, incentivar os governos amigos em suas fronteiras, ou seja, tentar incentivar, né, nesse caso, a Áustria, a própria França, a Suíça, esses países aqui, né? E expandir o comunismo, e nesse caso aqui, no caso da União Soviética, tentar expandir o comunismo pelo mundo. Então, nós vamos ter aqui o que eles chamam de doutrina Truman. A doutrina Truman era a ideia de o quê? Impedir, né, o inimigo a ser combatido, que era o quê? Tentar impedir o avanço do comunismo pela Europa, né? O discurso dele, né, o discurso de apoio na defesa da liberdade, era democracia mais capitalismo. A ideia dele era fazer o quê? Democracia mais capitalismo. Então, a política dos Estados Unidos que estivesse sob a ameaça de dominação soviética, né, a ideia é que assim, a política dos Estados Unidos aos países que estivessem sob a ameaça de dominação soviética. Então, era uma política bastante incisiva, né? A Grécia foi um dos principais, né? A crise grega que acontece, ela vai acontecer entre 46 e 49, mais ou menos. O governo grego ele vai ter o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra contra o Partido Comunista Grego, mais o Exército Democrático da Grécia, que eram os Partisans. Né? O resultado vai ser uma vitória do capitalismo. A Grécia enfrenta uma crise econômica bastante grave após a guerra. Os Estados Unidos vão financiar a economia grega e a Grécia, a partir de 52, vai se tornar um membro da OTAN. Então, assim, a caso da crise grega vai ser um exemplo da questão da doutrina Truman. A doutrina Truman vai apoiar vários países dentro da União, dentro do sistema da Europa, para que estivessem com partidos comunistas tentando implementar o comunismo dentro do seu estado. Aí nós temos também o Plano Marshall. O Plano Marshall ele vai seguir um sistema parecido, mas com características um pouco diferentes, tá? O secretário Marshall, né, o secretário de Estado Marshall, ele tem como característica a ideia de ajudar economicamente vários outros países dentro da Europa a se recuperar economicamente. Com qual comprometimento? O comprometimento do Plano Marshall era no sentido de fazer uma reconstrução da Europa Ocidental, né? A ideia era com qual quê? Financiar especificamente economias capitalistas, ou seja, o financiamento dessas economias capitalistas ela vai ocorrer entre 48 e 52 aproximadamente, para tentar evitar uma crise europeia, ou seja, já que acabou a guerra, as economias estavam bastante fragilizadas, né? Então é uma forma dele tentar evitar essa crise europeia, né? É óbvio que a resposta dos países da União Soviética vai ser uma tentativa de criar um plano bastante semelhante, né? No intuito de tentar ajudar os países comunistas a fazer a mesma coisa, né? Mas a princípio o Plano Marshall ele segue o mesmo propósito, né? Então, assim, ó, eles vão ajudar a Europa a se recuperar economicamente para abrir os mercados para os produtos americanos, ou seja, não é à toa. Então, tipo assim, eles vão ajudar economicamente a Europa, desde que eles consumam produtos americanos, porque isso vai fazer com que a economia americana também cresça. A Europa prospera, de uma certa forma, preparada para resistir à expansão do comunismo. Provavelmente esse era o principal motivo, vamos dizer assim, né? Em contrapartida, a União Soviética vai criar um plano bastante semelhante, que é o Coniform e o Comencon. O Comencon ele serve como uma espécie de conselho para assistência econômica mútua, ou seja, uma resposta ao Plano Marshall, tá? Que tem como uma opção, ele foi fundado ali a partir mais ou menos de 47, para congregar partidos comunistas europeus. Então, a ideia era uma reconstrução econômica da Europa Oriental,
tá? E a ideia era o quê? Financiar economias socialistas, tá? Então, a imposição do partido único, né, do governo só de comunistas, chamado de democracia popular. E aí a gente tem, então, essa ideia de um Conselho de Assistência Econômica à Multa, foi fundado em 49 e visava a integração econômica das nações do leste europeu, ou seja, um financiamento de economias socialistas, tá? Qual era a contrapartida? Oposição ao capitalismo e uma aliança militar com a União Soviética, ou seja, não havia uma necessidade de consumir produtos, como era o caso do Plano Marshall, né? Não havia uma obrigatoriedade nesse sentido, mas havia uma questão de aliança militar, ou seja, né, a União Soviética ela testa a sua primeira bomba nuclear nesse mesmo período, que é bastante interessante, e aí ela faz aquela criação do Pacto de Varsóvia, que é a famosa cortina de ferro, né? Então, nós temos aqui a criação da OTAN em 49, né? Da Aliança Militar, com o objetivo de coordenar a defesa dos países membros, a resposta a qualquer entidade externa à organização. Então, a gente tem aqui a criação da OTAN. E aí, nós temos aqui a criação do Pacto de Varsóvia, que é a ideia que vem a partir do Comecon, que é o quê? Coordenar a defesa mútua em caso de agressão militares visando o leste europeu, tá? Ela só faz ser extinta em 91, tá, gente? E aí nós temos, então, a corrida armamentista, tá? Mas antes da gente falar da corrida armamentista, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Normalmente eu coloco o cronômetro aqui, hoje eu esqueci. Então, vamos lá. Na década de 50, na década de 50, em 1953, o Stalin ele vai morrer, tá? Então, a gente vai ter, a partir de então, o Nikita Khrushchev como novo secretário-geral dos PUCs, né, do governo, né? O relatório descreve, né, no relatório Stalin, Khrushchev denuncia os crimes políticos de Stalin, tá? Porque o Stalin, ele foi bastante violento, ele foi bastante paranoico, ele foi bastante... ele foi bastante cruel, vamos dizer assim. Então, o Khrushchev, ele tentou manter a coisa um pouco mais, um pouco menos agressiva, vamos dizer assim, né? Então, o que vai acontecer nesse processo, né? Nós vamos ter ali um socialismo um pouco mais autônomo, não alinhado com o bloco soviético. Nós vamos ter, a partir de entre 55 e 61, Khrushchev vai tentar se reaproximar um pouco mais da Iugoslávia, que era um país um pouco dissidente, né? Em consequência, nós vamos ter a Albânia se rompendo com a União Soviética. Em 56, a gente vai ter a questão da Hungria, que tenta sair do bloco soviético alegando falta de democracia, tá? Que vai ser fortemente reprimida pelo Exército Vermelho. Entre 50 e 55, a gente tem a questão da Guerra da Coreia, que vai ser uma questão bastante, né, vai ser um conflito indireto de grande porte na Guerra Fria. Causa da Guerra da Coreia invade a Coreia do Sul, e aí a gente vai ter a questão da Guerra da Coreia, a manutenção da nova divisão da Coreia, mas que até hoje, na verdade, né? A gente tem a questão das Coreias, que mantém a divisão até hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas, assim, é só para a gente ressaltar essa questão da divisão antes de eu falar da corrida armamentista. Porque o que acontece? Entre 45 e 49, a gente vai ter a questão das bombas. 45, a gente tem a primeira grande bomba atômica, que são as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Somente a bomba de Hiroshima. Mas em 49 a gente tem também algumas bombas sendo produzidas na União Soviética, tá? Em 52 nós temos a bomba de hidrogênio, que ela já é 1000 vezes mais potente que a bomba que caiu sobre o Japão. E aí, o que acontece? Por que eu falei que era uma paz amada e uma guerra impossível? Porque era exatamente isso, ela era uma paz improvável, porque não se tinha sossego, mas era uma guerra impossível em que sentido? Porque se uma dessas bombas fosse jogada naquela época, o mundo provavelmente acabaria,
né? Se eles resolvessem começar a se atacar, né? Daí as grandes potências elas passam a acumular arsenais nucleares cada vez maiores. Então, por que ela é uma guerra fria? Porque ela é uma guerra em que se sabe que se em algum momento algum desses países resolve se atacar, o mundo está perdido, tá? E aí o que eles começam a fazer? Como a guerra ela não tem um processo, eles não têm um processo para desenvolver, eles não podem desenvolver esse processo de guerra, eles começam a desenvolver arsenais de outra forma. Eles começam a fazer o quê? Procedimentos espaciais, começam a desenvolver tecnologia. Então a gente tem o lançamento do Sputnik em 57, né? Aí nós temos o lançamento da Vostok 1 com o Yuri Gagarin em 61, 12 de abril de 61. Aí nós vamos ter o Kennedy prometendo em 25 de maio o lançamento de uma nave tripulada, que só vai acontecer em 16 de julho de 69. Aí aqui nós temos então a construção do Muro de Berlim. Eu quero fazer um adendo aqui. Para quem gosta de filmes, eu já coloquei essa. Eu já citei esse filme para vocês algumas vezes, eu vou citar de novo. Eu volto a insistir. Assistam o filme Ponte dos Espiões. É um filme muito bom que fala sobre a construção do Muro de Berlim. É um filme excelente. Assistam. Quem puder assistir, assista. Tá? Aqui é a construção do muro, aqui a gente está mostrando a marca do muro, tá? Aqui, ó, aqui é a cidade de Berlim, tá? Aqui a gente está falando da Alemanha, então a gente tem aqui o setor britânico, o setor francês, ó, setor soviético, setor britânico, setor francês, setor americano. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como é que foi dividida a Alemanha, tá? Então as zonas, ó, são várias zonas divididas. Aqui, ó. Em 13 de agosto de 61, uma barreira de arame farpado foi erguida entre Berlim Oriental e Ocidental em poucos dias. Os trabalhadores cimentaram blocos de concreto, dividindo bairros, famílias e trabalhadores em empregadores, cidadãos livres e empregadores, o cidadão livre do reprimido. O que significa isso? Que, por exemplo, se tinha um muro, se tinha um prédio, eles fechavam o prédio inteiro, fechava a janela, fechava a porta, fechava o que tivesse. Era um negócio absurdo, assim. Disse que o muro foi reconstruído 3 vezes, aparentemente. Era cercado por cães, várias zonas cercadas por cães, metralhadoras. As pessoas morriam tentando atravessar esse muro, tá, gente? Entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Morria do lado oriental, tá? Do lado ocidental, não. Do lado oriental. Aqui é a famosa crise dos mísseis, que supõe-se que em 61 esses mísseis foram, 62, perdão. Esses mísseis foram colocados em Cuba, acho que eram 13 mísseis. Eles foram direcionados para a região dos Estados Unidos, eles foram posicionados em Cuba, voltados para os Estados Unidos. Por causa disso, Cuba sofreu um embargo que durou décadas, tá? A Rússia tirou esses mísseis de lá depois, esses mísseis foram retirados de lá, mas eles, por causa disso, Cuba, porque a gente tem que lembrar que Cuba também sofreu uma revolução comunista, tá? Em 59. Então a gente tem que lembrar que Cuba era um país que simpatizava com a União Soviética, tinham amizades, então tem todo o processo complicado com relação a isso. Aí nós temos aqui, ó, entre 69, tá? A partir de 69, vão iniciar negociações com a União Soviética para o SALT. O que é o SALT? O SALT era o primeiro plano para tentar diminuir a quantidade de armas, tá? Para limitação de armas estratégicas. O SALT 2 era para diminuição da fabricação de armas, tá? Então nós temos dois planos que já serviam tanto para uma coisa quanto para outra. Mas a gente tem que lembrar que cada um deles serve para coisas diferentes. E aí nós temos, a partir de 1989, a queda do Muro de Berlim, tá? Que aí nós vamos ter, então, a partir de então, a reunificação das Alemanhas.
Aí, no começo da década de 90, o presidente da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev, vai começar a implementar a Glasnost, que é uma política de priorização da liberdade, e a Perestroika, que é uma reconstrução econômica. E aqui nós temos, então, o mapa da União Soviética, tá? De todos os países, que hoje eles não são mais assim, tá? Mas aqui já é o mapa do fim. Aqui são os países satélites, que é onde estão esses países com a cor um pouco alaranjada, e os países amarelos aqui, que são os países comunistas que romperam com a União Soviética, tá? Que é a Bulgária, a Albânia, a Iugoslávia, tá? Mas, ó, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente tem que lembrar que é o seguinte: década de 60 e década de 70, 60 e 70, a gente tem que lembrar que existiam coisas acontecendo muito sérias no mundo, tá? Nós vamos lembrar do movimento estudantil do maio de 68 contra o governo Charles de Gaulle, que era um governo francês bastante conservador. Nós temos a oposição, então, nesse caso, a oposição estudantil, né? Ao governo Charles de Gaulle. Nós temos confrontos muito sérios, né? Da polícia e uma greve geral da polícia, uma polícia cometendo uma greve geral na França. Nós temos uma oposição à guerra do Vietnã. Nós temos o movimento hippie acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos os movimentos negros acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos a revolução sexual, a revolução da igualdade de gênero, principalmente da questão do feminismo acontecendo. Então, nós temos muitas coisas acontecendo na Europa, no mundo, tá? Que também fazem com que questões democráticas e questões políticas sejam necessárias. Então, assim, não é à toa que essa questão do comunismo e essa questão da democracia na questão do leste europeu, ela vai acabar se tornando também necessária, tá? Porque outras questões democráticas estão sendo faladas no mundo todo, tá? Então, há uma necessidade do mundo, há uma necessidade humanista, tá? De que as pessoas, elas mudem de opinião sobre as coisas. Então, a gente tem que perceber também que o mundo está mudando, tá? O mundo da década de 60, 70 e 80, ele foi mudando e, consequentemente, isso chegou num ponto que ficou insustentável a União Soviética se manter como ela estava, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, na década de 90, quando a gente está falando do fim da União Soviética, a gente está falando principalmente também de uma oposição muito forte ao socialismo, um apoio do Papa João Paulo II, que era bastante forte. Então, existe um fim do socialismo na própria Polônia, que já era um país que simpatizou muito durante muito tempo com a União Soviética e para de simpatizar, não simpatiza mais, né? A Romênia também, né? A gente tem um sistema na Romênia que também está caindo, já não simpatiza mais, né? Aí nós vamos ter em 89 a queda do Muro de Berlim, que é um símbolo da Guerra Fria, né? Nós vamos ter, então, o início da reunificação alemã, vai ser a aceleração da saída de outros países do bloco soviético. O que mais? Deixa eu ver aqui mais. O golpe de Estado contra o Gorbachev vai fracassar, mas aí a gente vai ter outras coisas. Vamos ter, em 91, um novo governo do Boris Yeltsin, que ele vai liderar a dissolução do bloco. E aí, a partir, então, do ano de 91, dezembro de 91, nós vamos ter, então, a famosa formação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. E aí vão se formar, então, os grupos de ex-repúblicas soviéticas com economias de transição e vai acabar, então, o que a gente chama de ordem bipolar, ok? Então, por enquanto, é só isso. Se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, entre em contato comigo. Dentro desse contexto, tem bastante assunto, tá? Eu vou confessar para vocês que tem bastante assunto. Se alguém ficar com dúvida e quiser perguntar depois, entre em contato comigo, porque assim, na verdade tem a crise da China, tem a crise das Coreias, quer ver, o que mais? Descolonização da África, Índia, Indonésia, Camboja, Laos, Argélia, tem bastantes assuntos assim, mas eu acho que ficar prolongando muito vai ficar muito extenso, tá? Mas se vocês quiserem falar sobre isso comigo, vocês vão entrar em contato e a gente conversa, tá bom?